profeta Elias, sua importância na obra de Deus e sua ascensão ao céu. O profeta Elias é uma das figuras mais marcantes e enigmáticas do Antigo Testamento. Seu nome significa "O Senhor é o meu Deus", e sua missão foi justamente reafirmar essa verdade em um período de grande apostasia em Israel. Elias surgiu em um tempo de idolatria, corrupção e distanciamento da fé verdadeira, quando o povo de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor para adorar Baal, sob a influência da rainha Jezabel e do rei Acabe. Como profeta, ele teve um papel crucial na restauração da aliança entre Deus e seu povo, demonstrando por meio de milagres e sinais poderosos que somente o Senhor era o Deus verdadeiro. A primeira aparição de Elias na Bíblia ocorre em 1 Reis 17, quando ele profetiza uma grande seca sobre Israel como castigo pela idolatria do povo. Durante esse período, Elias é sustentado milagrosamente por corvos que lhe trazem pão e carne, e depois por uma viúva em Sarepta, a quem ele ajuda ao multiplicar farinha e azeite, garantindo sua sobrevivência. Ainda nesse contexto, Elias realiza um de seus milagres mais impressionantes. Ele ora a Deus e ressuscita o filho da viúva, demonstrando que sua autoridade vinha diretamente do Senhor. O confronto no Monte Carmelo, um dos episódios mais conhecidos do ministério de Elias, foi o desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis 18. Ele propõe uma prova para demonstrar quem era o verdadeiro Deus. Tanto ele quanto os sacerdotes de Baal deveriam preparar um altar e clamar por fogo dos céus. Os profetas pagãos passaram o dia inteiro invocando Baal, sem sucesso. Elias, por sua vez, restaurou o altar do Senhor, fez uma oração sincera, e Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água ao redor. Esse milagre provou diante de todos que somente o Senhor é Deus, e resultou no arrependimento do povo e na execução dos falsos profetas. A fuga para o deserto e o encontro com Deus. Apesar desse triunfo, Elias enfrentou uma crise de medo e depressão quando Jezabel ameaçou matá-lo. Ele fugiu para o deserto e pediu a Deus que tirasse sua vida, sentindo-se exausto e desmotivado. Porém, Deus o sustentou, enviando-lhe um anjo com alimento e água. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde teve um profundo encontro com Deus. Ali, ele testemunhou uma série de manifestações naturais poderosas. Mas o Senhor se revelou não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma suave brisa. Esse momento marcou uma nova fase no ministério de Elias, que recebeu a missão de ungir novos líderes e preparar seu sucessor, Eliseu. 1 Reis 19. A ascensão de Elias ao céu. Elias é um dos poucos personagens bíblicos que não experimentaram a morte. Em 2 Reis 2, quando sua missão estava chegando ao fim, ele caminhou com seu discípulo Eliseu até o rio Jordão. Ao chegarem, Elias golpeou as águas com seu manto, e o rio se abriu, permitindo que ambos passassem a pé enxuto, num paralelo com Moisés no Mar Vermelho e Josué no Jordão. Pouco depois, enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu, separando-os, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Eliseu, que testemunhou a cena, clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros." 2 Reis 2:12. Esse evento sobrenatural simboliza a aprovação divina sobre a vida de Elias, que foi arrebatado sem passar pela morte, assim como aconteceu posteriormente com Jesus na ascensão. Por que Elias foi levado vivo ao céu? O fato de Elias ter sido arrebatado sem experimentar a morte carrega um significado profundo. Algumas razões possíveis incluem: 1. Missão cumprida. Elias completou sua obra profética, restaurando a fé em Deus e preparando Eliseu para continuar sua missão. Seu arrebatamento foi um testemunho da aprovação divina. 2. Prefiguração de Cristo e dos arrebatados. Elias é visto como um símbolo da futura ressurreição e arrebatamento dos fiéis, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4:17, onde os que estiverem vivos na volta de Cristo serão levados ao céu sem passar pela morte. 3. Relação com a profecia messiânica. No Novo Testamento, Elias aparece ao lado de Moisés na transfiguração de Jesus.
Mateus 17, 1, 3, simbolizando a lei e os profetas. Isso reforça seu papel especial na história da salvação. 4. Possível retorno. Em Malaquias 4.5, há uma profecia de que Elias retornaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Muitos cristãos acreditam que João Batista cumpriu esse papel espiritualmente, Lucas 1,17, mas há interpretações de que Elias ainda tem um papel futuro na escatologia cristã. Conclusão: o profeta Elias foi um dos maiores instrumentos de Deus na restauração da fé em Israel. Sua coragem ao desafiar a idolatria, sua dependência total do Senhor e sua íntima comunhão com Deus fizeram dele um exemplo de fidelidade inabalável. Seu arrebatamento ao céu sem passar pela morte reforça sua singularidade e nos lembra da promessa de Deus para aqueles que permanecem fiéis. Assim como Elias, somos chamados a confiar no Senhor em meio às adversidades e a permanecer firmes em nossa fé. Seu legado continua a inspirar cristãos em todo o mundo, servindo como um lembrete do poder de Deus e de sua fidelidade para com aqueles que o seguem de todo o coração.